houve um dilúvio sobre a terra? E se houve, de onde veio tanta água? Pois cientistas e pesquisadores concluíram que 40 dias e 40 noites de chuva sobre o planeta Terra não era suficiente para cobrir o planeta Terra de água, a ponto do monte mais alto ficar submerso 6 metros acima de água. Uma das minhas principais intenções aqui nesse vídeo é de chamar a sua atenção para uma trinca de quase 360 graus que existe no fundo do mar. E essa trinca, ela envolve quase todo o nosso globo terrestre. Talvez essa trinca seja uma das evidências principais da existência do dilúvio, da divisão dos continentes, América do Sul, que somos nós, Brasil, Argentina, Bolívia e outros, América Central, América do Norte, Estados Unidos, Canadá, a Europa, a África, enfim, uma narrativa de Gênesis capítulo 7, versículo 11 e 12. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundos, ao 16 dia do mês, naquele mesmo dia se rompera todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Agora, pessoal, sem mais delongas, vamos utilizar aqui o Google Earth para vermos com detalhe essa trinca. Para você ver que nós estamos no Google original do Google. Vamos pesquisar uma cidade aqui para vocês verem. Ilhéus, Bahia. E vamos mandar ele aproximar para você ver que é o original mesmo do Google. E aqui ele está localizando a cidade de Ilhéus, Bahia. Se você quisesse dar um passe ali, você poderia ir, ó. Beleza, litoral, ok. Bom, então vamos voltar ao nosso conteúdo principal, que seria a demonstração da trinca. De início, quando você olha onde eu estou passando agora a mão, você já vê uma costura, como se fosse uma costura de biso. E você passa, eu estou seguindo, agora a mão está seguindo ela. Ó. Olhe detalhadamente que você está vendo uma trinca. Ó. E assim ela prossegue, ela vai. Envolvendo o globo, ó. Agora, para não tomar muito tempo, você já viu ela, vou aproximar mais aqui um pouco essa trinca, ó. Você vai ver. Às vezes você está vendo a distância muito longa que nós está de lá, mas vamos aproximar bem e vamos tirar a medida dessa trinca que aparentemente é tão pequena lá embaixo. Vamos pegar uma ferramenta aqui no próprio Google Earth e vamos medir essa trinca, ok? Vamos lá, vamos pegar aqui a régua. Aqui você pode pegar quilômetro, pode colocar pés e outros metros. Vamos colocar quilômetro, Vamos colocar quilômetro e vamos aproximar mais dessa trinca aqui e vamos medir e vamos ver a distância dessa trinca aqui, quanto que ela dá de um lado para o outro dessa rachadura, ok? Vou colocar a ferramenta e medir. Só nesse local aqui deu aproximadamente 12 km, mas é lógico que tem locais que é bem mais, que ela aumenta bem mais. E aqui ele parece que não está concreto. Vamos medir um pouco mais aqui, ó. Só que se você pegar daqui, ó, dá aproximadamente 27 km nessa rachadura. Bom, pessoal, é isso aí que eu tenho para demonstrar para vocês no momento. Então, realmente, essa trinca existe no fundo do mar. E provavelmente, é que nós já falamos antes, essa trinca ela pode ter se formado durante o dilúvio. Obrigado. Para prosseguir com o vídeo, temos aí explicações de grandes professores como possivelmente tudo isso aconteceu. Acompanhe o vídeo, é de grande utilidade. A gente vive num planeta e a gente às vezes precisamos saber as nossas origens.
Esse vídeo não tem nenhuma intenção religiosa. É tão somente de conhecermos mais um pouco do nosso planeta e acreditarmos, que existe um Deus sobre todas as coisas. Amém. Mas o que teria provocado essa série de incríveis eventos? Uma teoria proeminente sugere que procuramos a resposta além do céu. Ao observar as luas e planetas de nosso sistema solar, fica claro que muitos deles passaram por períodos de bombardeamentos pesados de meteoros. Mesmo na Terra, com seu alto grau de erosão, foram descobertos mais de 100 antigos locais de impacto. É certamente plausível que um desses resultou em uma série de cataclismos que levaram ao grande dilúvio. Como causa específica da inundação e dos violentos abalos terrestres, a teoria do meteoro é das mais plausíveis. Para explorar ainda mais o assunto, procuramos o diretor aposentado de um dos principais laboratórios de pesquisa e desenvolvimento do Departamento de Defesa, o Dr. Walter Brown. Podemos ver em nosso planeta 17 aspectos muito estranhos, que podem agora ser sistematicamente explicados como sendo o resultado do cataclismo de um dilúvio global, cujas águas irromperam de câmaras subterrâneas, com uma liberação de energia excedendo a explosão de 10 bilhões de bombas de hidrogênio. Essa explanação nos mostra quão rapidamente as maiores montanhas se formaram. Ela explica os depósitos de carvão e óleo e a rápida deriva dos continentes. No piso do oceano existem enormes valas e centenas de fendas e vulcões. Isso explica a formação de camadas e da maioria dos fósseis dos mamutes congelados, a assim chamada Era Glacial e os maiores cânions, especialmente o Grand Canyon. A Terra pré-diluviana provavelmente tinha apenas um enorme supercontinente coberto com viçosa vegetação. Havia mares e rios principais. As montanhas eram menores que as de hoje, mas talvez com 2.700 metros de altura. De acordo com a teoria da hidroplaca, a Terra pré-diluviana possuía muita água subterrânea, cerca de metade do que tem agora em nossos oceanos. Essa água era contida em câmaras interconectadas, formando uma placa delgada esférica com cerca de 800 metros de espessura, talvez a 16 quilômetros abaixo da superfície da Terra. A crescente pressão da água subterrânea esticou a crosta, como um balão se estica quando a pressão de dentro aumenta. Falhas na crosta começaram com uma rachadura microscópica, que cresceu em ambas as direções a uns 5 km por segundo. A rachadura, seguindo o caminho de menor resistência, circundou o globo em aproximadamente 2 horas. À medida em que a rachadura correu, ao redor da Terra, a crosta superior de rocha se abriu como um rasgo em um tecido esticado. A água subterrânea estava sob extrema pressão devido ao peso dos 18 quilômetros de rocha se pressionando contra ela. Então a água explodiu violentamente para fora da ruptura. Ao longo da ruptura, circundando o globo, fontes de água se projetaram supersonicamente a quase 32 quilômetros em direção à atmosfera. O borrifo dessa enorme fonte produziu chuvas torrenciais como a Terra jamais havia experimentado antes ou depois. A Bíblia afirma que todas as fontes das profundezas jorraram em um dia. E ela descreve esses eventos de 5.000 anos atrás, que agora podemos ligar cientificamente. Parte da água se projeta acima da fria atmosfera, se converte em cristais de gelo, produz grandes pedaços de gelo enterrando, sufocando e imediatamente congelando qualquer animal, inclusive os mamutes da Sibéria e do Alasca. As fontes de alta pressão provocaram erosões na rocha em ambos os lados da rachadura, produzindo volumes enormes de sedimentos provenientes dessa água enlameada na terra toda. Esses sedimentos aprisionaram e enterraram plantas e animais, formando o registro fóssil. Essa erosão ampliou a fenda. A largura ficou tão grande que a rocha comprimida abaixo da câmara subterrânea se projetou para cima, fazendo nascer a cadeia mesoceânica que envolve a Terra, como a costura de uma bola de beisebol. As placas continentais, as hidroplacas, ainda com água abaixo delas, deslizaram morro abaixo, se afastando da ascendente cadeia atlântica. Depois, as placas continentais, em lenta aceleração, terem alcançado a velocidade de 72 km por hora, encontraram resistências, se comprimiram e enrugaram. A porção de hidroplaca que enrugou para baixo formou as fossas oceânicas e as que enrugaram para cima formaram as montanhas. É por isso que as maiores cadeias de montanhas são paralelas às cadeias oceânicas, das quais deslizaram.
As hidroplacas, ao deslizarem das cadeias oceânicas, abriram bacias oceânicas muito profundas, para dentro das quais as águas do dilúvio se retraíram. Nos continentes, cada depressão ou bacia ficou com água até a borda, produzindo lagos pós-diluvianos. A demonstração da maciça catástrofe mundial da antiguidade que acabaram de testemunhar apoia a história bíblica do dilúvio em todos os detalhes.